Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras. Este é mais um vídeo do seu canal no YouTube e hoje nós vamos falar de atrizes que tiveram que deixar o trabalho, sair de cena antes do término da história que estava fazendo parte da novela, da minissérie. Isso já aconteceu muitas vezes, às vezes por causa de uma gravidez, de uma doença ou de desentendimentos nos bastidores. Tivemos aí algumas atrizes e atores também, né, que precisaram ser afastados de suas respectivas tramas. Mas hoje a gente vai se concentrar apenas em algumas atrizes que eu tô trazendo hoje aqui como curiosidade para dividir com vocês. É daqui a pouquinho depois da vinheta, não sai daí. Bom, a gente sabe que vida de autor de novela não é fácil, né? É um trabalho árduo, ele tem que lidar com os mais diversos tipos de imprevisto durante a feitura da sua obra, enquanto tá lá escrevendo, se matando para criar personagens, situações diversas que prendam o telespectador do início ao fim. Em meio a tudo isso, muitas coisas podem acontecer. O autor, ele tá lidando ali com um elenco de pelo menos 30, 40 pessoas. Então são seres humanos que podem sim ficar doentes, que podem sim engravidar, né, falando das mulheres, e acontecer mil outras coisas. Quando uma novela caminha em brancas nuvens, poucas coisas do tipo acontecem, mas às vezes tem cada barraco, cada situação complicada. Eu separei algumas coisas aqui para dividir com vocês e para a gente relembrar também. Geralmente, os recursos mais utilizados nesses casos são morte ou viagem, né? Quando algum ator ou atriz precisa se afastar da história, o autor já pensa numa morte que acaba ocasionando ali um quem matou para deixar a história mais ágil, mais interessante, ou às vezes uma viagem porque o ator ou a atriz podem resolver o problema que fez ele se afastar e voltar no final da trama. Então, geralmente, esses são os métodos utilizados pelos autores para se safar de situações como essa. Mas a gente já teve outras coisas que aconteceram e outros métodos bem criativos também dos autores para afastar os seus atores das histórias. Eu vou começar aqui contando o caso de uma novela que teve vários afastamentos pelos mais diversos motivos. Essa novela é Pátria Minha, exibida em 1994 e escrita pelo Gilberto Braga. Uma novela que eu gosto bastante, mas que ficou conhecida como um grande flop, né? Realmente, Pátria Minha ficou flopadíssima por causa dos vários problemas de bastidores que aconteceram. Ainda assim, é uma novela que eu guardo no meu coração, tem uma afetividade imensa e vou defender, sim, com unhas e dentes. Bom, o primeiro grande destaque aqui, né, de uma atriz que precisou se afastar da novela porque teve uma grande confusão é a Vera Fischer. A Vera Fischer interpretava a protagonista Lídia Lapor, uma revista que queria conquistar um marido rico, uma grande alpinista social. O objetivo dela era esse, conquistar um marido rico. Ela não tinha escrúpulos, então ela era aquele tipo de mulher ali que era protagonista da trama, mas era meio vilã, mas a gente sabia que no meio do caminho, por causa de um grande amor do passado, ela ia acabar se redimindo, sim. A Lídia, então, ela conseguia se casar com esse homem milionário, que era vivido pelo Tarcísio Meira, que fazia o personagem Raul Pellegrini, e tava tudo muito bem, tudo muito bom. Só que a Vera Fischer estava com grandes problemas nos bastidores, na sua vida pessoal. Ela estava envolvida com o vício, né, em drogas. Ela estava muito doente naquela época e ao mesmo tempo casada com Felipe Camargo, que também era viciado em drogas. Então os dois, eles acabavam se drogando, ficando muito loucos, bebendo muito e causando diversos tipos de situações constrangedoras e muito difíceis de se sustentarem. Os dois brigavam, se agrediam, chegavam no set de filmagem e levavam isso para dentro do set de filmagem. Então devia ser realmente um clima horroroso, sem contar em boatos que davam conta de que a Vera Fischer fazia muitas cenas de ciúme com o Felipe Camargo por causa dos pares românticos dele na trama, né? Acho que o principal par romântico dele era a Isadora Ribeiro na época. Eles tinham cenas bem calientes, bem hot. E aí tinha essa coisa do ciúme, mas é um grande problema de saúde mesmo dos dois, viciados em drogas, em álcool. Isso acabou resultando no afastamento de ambos, né?
tanto da Vera quanto do Felipe. Mas vamos se focar aqui na Vera. A Vera Fischer, ela era a grande protagonista feminina da história, a grande protagonista dúbia, meio vilã, né? Porque também tinha Cláudia Abreu, que já era a mocinha clássica. O Felipe Camargo, ele era um coadjuvante, então não faria tanta falta. Mas a Vera Fischer fez muita falta. Qual foi a solução que o Gilberto Braga encontrou para afastar a Vera Fischer das gravações e, consequentemente, o marido Felipe Camargo na época? Existia um hotel, o Hotel Garnier, na trama, de propriedade do Carlos Zara e da René de Vilmont, né, que era um pai e filha. E houve um incêndio nesse hotel, onde no dia, né, que a Vera Fischer, que a Lídia Laporte estava nele, e por alguma coincidência aí do destino, o Inácio, que era o personagem do Felipe Camargo, também estava, e aí nesse incêndio acabou morrendo os dois. Mas a grande perda mesmo pra história, pra trama, foi a Lídia Laporte. Até hoje, eu não me conformo, eu tenho uma dosinha danada de Lídia Laporte não ter ido até o final da trama. A Vera Fischer estava lindíssima, no auge da sua beleza. Isso é muito engraçado, né? Uma contradição grande. A mulher tá no epicentro de um vício terrível, de um problema de saúde terrível, e ao mesmo tempo consegue se manter belíssima como estava a Vera Fischer. É uma coisa muito louca. Infelizmente perdemos Vera Fischer em Pátria Minha, mas hoje tudo tá ótimo, lindo, maravilhoso. Verinha já voltou pra televisão. Esse caso já faz mais de 25 anos, então tá tudo bem. Mas ainda em Pátria Minha, nós também tivemos o afastamento de mais duas atrizes. Uma foi a Carolina Ferraz, que interpretava a linda e rica Beatriz Aboim, que era uma personagem super importante, porque ela ia fazer ali um triângulo amoroso com o casal, o jovem protagonista da trama, vividos pelo Rodrigo, que era o Fábio Assunção, e a Alice, que era a Cláudia Abreu. Então o grande amor da história era Alice e Rodrigo. Porém, antes de conhecer a Alice, o Rodrigo era noivo da Beatriz, que era o sonho de casamento da mãe dele, que era justamente a Lídia Laporte, a interesseira feita pela Vera Fischer. Como ela era muito rica, a Lídia queria que o Rodrigo se casasse com a Beatriz de todo jeito. Aliás, a Beatriz era uma das herdeiras do Hotel Garnier, onde houve um incêndio. Enfim. Então a Beatriz, né, ela ia fazer esse contraponto aí amoroso com o casal Alice e Rodrigo. Então seria um triângulo amoroso muito forte, imagina, Cláudia Abreu, Fábio Assunção, Carolina Ferraz, atores belíssimos e super competentes. Porém, a Carolina Ferraz engravidou da Valentina, a sua filha primogênita, que hoje está aí com mais de 20 anos de idade, lindíssima, e ela teve que sair da trama logo no início. Eu acho que a Carolina participou de um mês na novela, 30 capítulos, talvez menos até, e ela tava no auge, né, daquela beleza jovem que a gente conhece tão bem. Então foi uma pena também a Carolina Ferraz ter saído de Pátria Minha. Outra atriz que foi afastada de Pátria Minha, mas aí por um motivo mais nobre, foi a Isabel Filardes. A Isabel Filardes tinha acabado de estrear na televisão, tinha sido uma grande revelação no ano anterior, de 1993, na novela Renascer, como a brejeira Ritinha. E aí ela já ganhou um outro papel, né, em Pátria Minha. Logo em seguida, ela era a secretária Ione, que trabalhava em uma das empresas do Raul Pellegrini, se eu não me engano. E a Isabel sempre foi muito bonita, muito exuberante, chamava muita atenção. Porém, a Ione era um papel que a gente gostava de assistir por causa da beleza dela, mas não tinha assim tanto destaque na trama, talvez crescesse ao longo dos capítulos. Mas aí o Silvio de Abreu ficou apaixonado pela Isabel Filardes. Ele estava escrevendo a novela que sucederia Pátria Minha, que era A Próxima Vítima, e estrearia em março de 1995. Nessa novela A Próxima Vítima tinha um núcleo maravilhoso de uma família de pessoas negras. Eu não quero mais falar essa palavra negro, negra, porque eu andei assistindo aí o BBB e entendendo um pouquinho que é uma palavra negativa. Então eu vou falar preto, certo? Então um núcleo de personagens pretos. Nesse núcleo, a Isabel Filardes, ela era a Rosângela. Então o que o Silvio de Abreu fez? Ele roubou a Isabel Filardes. Ela falou assim, olha, eu tô querendo muito essa menina, porque ela é uma atriz jovem, que tá se destacando muito, e eu tenho um núcleo assim na novela, e acho ela perfeita pra isso, eu quero ela. O Gilberto Braga gentilmente cedeu a Isabel Filardes para o Silvio de Abreu, e aí a Isabel fez a Rosângela de A Próxima Vítima no ano seguinte. Então, o motivo mais nobre. E ufa, eu cansei aqui com tantas baixas no elenco de Pátria Minha. Com tantas baixas, né, gente? Era muito difícil que Pátria Minha saísse ilesa.
e infelizmente ela não saiu, ela foi bastante prejudicada por todos esses afastamentos. Ainda assim, é uma novela que eu gosto muito, vale muito a pena ver de novo. Tô esperando ansiosamente no Viva pra logo, tá bom? Agora a gente vai falar de Patrícia França. A saída de Patrícia França dessa novela que eu vou falar agora, ela é meio controversa. A Patrícia França, em 1999, ela interpretou a advogada Clarice na novela Suave Veneno, do Agnaldo Silva. E parecia ser uma personagem muito importante, que desencadeava ali o principal mote da trama, né? Ela era filha bastarda do protagonista, vivido pelo José Wilker, que tinha 3 filhas ambiciosas e mimadas, e ela fazia um contraponto, batia de frente com essas filhas. Ela arquitetava uma vingança contra esse pai que abandonou a mãe dela, e nessa vingança, ela usava a personagem da Glória Pires, né, para se aproximar do pai dela, que nunca assumiu, e roubaram os diamantes dele. Enfim, era uma grande trama de mistério. Suave Veneno prometia muito. Infelizmente também foi uma novela que flopou de verdade. Eu acho que o principal motivo para ela ter flopado foi o afastamento da Patrícia França. Em determinado momento da trama, ainda com a novela um pouco menos da metade, ela é assassinada. Eu não entendi absolutamente nada quando isso aconteceu. Eu amo a Patrícia França, acho uma atriz maravilhosa, amava ela mais ainda nos anos 90, quando ela estava no auge. Sinto uma peninha danada dela estar afastada da televisão hoje em dia. Era uma mulher muito bonita, muito talentosa, e eu não entendia como é que uma personagem tão boa, a personagem era boa, e ela tinha atitudes boas, apesar dela estar fazendo uma vingança. Ela tinha um motivo por trás daquilo, ela não era uma mau caráter, né? Ela era uma advogada justa, que defendia causas nobres, defendia os pobres. Enfim, a personagem era incrível, mas com a morte dela a história degringolou todinha. Eu nunca entendi por que a Patrícia França tinha morrido em Suave Veneno, se ela era uma das principais personagens. Um dia eu tive a oportunidade de perguntar pessoalmente isso ao Agnaldo Silva. Ele simplesmente me disse que já estava na história, que ele percebeu que não tinha mais pra onde a personagem crescer, e aí, como ela era uma atriz muito boa, ele não queria desperdiçar o talento dela, ele acabou assassinando. Na verdade, não me convenceu, porque eu não acho que a personagem Clarice estava restrita a só aquelas ações que ela fez ali até o capítulo onde ela foi assassinada. E o Agnaldo ainda tentou transformar o assassinato dela num mistério, né? Quem matou Clarice? E isso durou até o final da trama e foi uma pataquada. Ninguém se interessou por esse mistério. E no final, ele ainda colocou um personagem super sem graça pra ter sido o assassino dela. Enfim, eu detestei a morte dela, detestei a resolução do crime. Foi muito triste, foi muito pífio esse final para Clarice e essa resolução de assassinato. Então não entendi e não me convenci com a explicação do Sr. Agnaldo Silva. Pra mim tem alguma coisa por trás aí. Outra curiosidade muito interessante, né, é que a Patrícia França, a Clarice, aliás, seria vivida pela Isabel Filardes. Olha que loucura! Então a Isabel Filardes, ela teria saído de uma trama, né, se realmente isso estava na sinopse, ela teria saído de uma trama antes de terminar pela 3ª vez. Mas como assim terceira se eu falei só de uma? E essa é a segunda. Ah, daqui a pouquinho eu falo da 3ª saída, ou melhor, da 2ª saída da Isabel Filardes de uma novela, tá bom? Pra vocês. Mas voltando a Patrícia França, é isso, gente. A Patrícia França também se afastou, não sei a explicação, mas ela foi assassinada. Por que a admiração? Porque ela é uma personagem muito importante, então não tinha por que ela sair antes, eu acho que tem alguma coisa por trás, mas é um mistério que ainda não consegui revelar. A próxima personagem, então, que eu vou falar é de quem? Da Isabel Filardes. Olha, acabei de falar da Isabel Filardes. A Isabel Filardes fez a personagem Eurídice na novela Começar de Novo, de 2004, do Antônio Calmon. Uma novela das 7, que foi um grande fracasso de audiência, um grande flop. É uma novela ruim. E a Isabel tava ali fazendo a personagem dela, de boa, tarará. De repente, o Miguel Falabella, o autor da novela seguinte, que seria A Lua Me Disse, exigiu Isabel Filardes em seu elenco. Porque ele também teria uma família de pretos, né, que seria encabeçada pela Chica Xavier, onde tinha Zezé Barbosa, Mary Cheiro, Jorge de Sá. Era uma família deliciosa, aliás, A Lua Me Disse é uma novela incrível. E ele queria a Isabel Filardes para interpretar a Violeta na novela Lua Me Disse, que era a única irmã ali daquele núcleo sensata, né, porque as outras eram loucas.
E a Violeta seria tipo uma mocinha romântica da história do Miguel Falabella, quase que uma protagonista. Na verdade, a Violeta, ela era a melhor amiga da protagonista, vivida pela Adriana Esteves, a Heloísa. E aí eu vi até umas rusgas de bastidores, porque o Antônio Calmon não queria ceder a Isabel Filardes pro Miguel Falabella. Ele disse que ela ia ter história, que ia desenvolver mais, mas teve ali uma discussão grande e o Miguel Falabella levou a melhor, roubou a Isabel Filardes para Lua Me Disse. Uma curiosidade legal, né? A gente via como a Isabel Filardes ela era disputada ali nos anos 90, também no comecinho dos anos 2000. E hoje, gente, cadê a Isabel Filardes? Foi pra Record. Tudo bem, fez algumas coisinhas legais lá, fez. Mas a Record não dá a visibilidade que alguns artistas merecem. E a Isabel Filardes merece ter muita visibilidade. Mas tá aí essas curiosidades com a Isabel Filardes, que foi muito disputada ali em 94, depois 10 anos depois, em 2005. Muito bacana mesmo. Aí o Antônio Calmon, ele colocou a Thalma de Freitas, né? Meio que para substituir a Isabel Filardes, porque aí a Thalma de Freitas teve envolvimento amoroso com o personagem, com o ator que fazia o personagem, que era o marido da Isabel Filardes na história. Outra atriz que se afastou de uma novela, e esse é um babado que eu não entendi até hoje, gente, é a Maria Zilda Bethlen. A Maria Zilda, ela tinha entrado em Sete Pecados, ali no ano de 2007, uma trama das 7 da noite, do Valcir Carrasco. A personagem dela era a Cíntia, era uma personagem interessante, fazia parte ali do núcleo da gula, né? Onde os personagens com sobrepeso falavam do pecado capital gula. E a Maria Zilda fazia ali uma das personagens, chamada Cíntia. Porém, o Silvio de Abreu requisitou a Maria Zilda para a novela seguinte, que seria a estreia da Andréa Maltaroli no horário das 7, Beleza Pura. O Silvio de Abreu bateu o pé, disse que tinha uma personagem maravilhosa, que ia ter um destaque enorme para a Maria Zilda, e ele queria a Maria Zilda. Então, o Valcir Carrasco acabou abrindo mão da Maria Zilda em Sete Pecados, e a Maria Zilda saiu da novela para gravar Beleza Pura. A personagem da Maria Zilda seria a Ivete Chiclete, uma ex-chacrete que acabou sendo vivida pela Zezé Polessa, do nada, sem nenhuma explicação. A Zezé Polessa começou a aparecer nos créditos da novela assim que a novela começou a ser anunciada. Assim começou a aparecer as chamadas da trama de Beleza Pura na TV. E aí não deu pra entender lhufas, porque tinha tido um grande auê sobre o afastamento da Maria Zilda de Sete Pecados, porque ia ser um personagem incrível. E o personagem era muito legal mesmo, era um personagem cômico. A Ivete era uma cabeleireira, ex-chacrete, mãe da personagem cômica também vivida pela Isis Valverde, a Raquel, que foi um boom na carreira da Isis Valverde, né? Mas por que Maria Zilda não fez este papel? Pra mim é um enigma até hoje. Já passaram mais de 10 anos e eu não entendi. Há rumores, né, fontes, que eu tenho fontes também, meu bem, de que o problema foi grana, de que não chegaram a um acordo relacionado ao cachê da Maria Zilda. Mas é muito estranho, né? Se ela tinha começado a fazer Sete Pecados, estava tudo bem ali. E aí o Silvio tirou ela pra fazer Beleza Pura, já não devia ter acertado o cachê antes de tirar ela? A pessoa já não propõe, você vai fazer a novela tal, vai ter personagem tal, teu cachê vai ser tal. Topa? Aí a pessoa topa ou não topa, né? Nem o programa do Silvio Santos, topa ou não topa. Então, muito estranho, também não sei se foi cachê, não sei se foi o valor do dinheiro, do salário, mas enfim. Há mais uma curiosidade aí de uma atriz que se afastou da sua trama antes do término. Outra atriz que aconteceu a mesma coisa e também foi uma saída, assim, surpreendente, foi a da personagem Diana, da novela Passione, exibida em 2010, escrita pelo Silvio de Abreu, que era vivida pela Carolina Dickman. Bom, a Diana foi prometida como a grande mocinha da trama, a grande mocinha romântica, né? E aí seguiu-se aquele dilema dela de ficar dividida entre dois homens maravilhosos. Um era o Mauro, né? Um executivo vivido pelo Rodrigo Lombardi. E o outro era o Gerson, né? Um atleta vivido pelo Marcelo Antoni. Ambos são muito amigos desde a infância e acabam conhecendo ela, eu não sei se no mesmo dia, na mesma noite, ou um antes e outro depois, mas enfim, eles se interessam por ela e ela também se interessa por ambos. Ela não é aquela mocinha
aquela mocinha clássica que se apaixona por um, aí vai ser disputada pelo outro, mas ela não quer o outro. Não, ela queria os dois, ela era gulosa, ela gostou de pegar os dois. E ela fica dividida e, claro, ela acaba escolhendo o boy embuste, o boy errado, que é o Gerson, né? E aí ela descobre que o Gerson tem um problema, que ele fica no computador muito tempo. E aí isso suscitou aquele tal segredo de Gerson, de Passione, que foi podre. No final ele era o quê? Tarado, gostava de pornografia na internet. Isso deixou ela muito chocada. Gente, uma baboseira sem fim. E aí ela se arrepende e vai correndo pros braços do Mauro. Só que o Mauro era o alvo da paixão da Melina, vivida pela Maiana Moura, que era também uma das filhas da Beth Gouveia, né, feita pela Fernanda Montenegro. E a Melina lutou, batalhou pelo Mauro. E a gente comprou aquele amor da Melina, né, meio obsessivo pelo Mauro. Mas era muito mais interessante assistir aquela relação do que a relação morna do Mauro com a Diana, que deveria ser o grande amor da vida dele, né? Resumo da ópera. O Mauro casa com a Diana engravida, o romance não emplaca pro público, não tem química, o público não compra aquele romance, a personagem é chata, o público não gosta da personagem. E aí o Silvio de Abreu faz o quê? Mata a personagem no parto. A Diana tem toda a sua gestação, quando ela vai ter o neném, ela morre no parto. Eu achei muito chocante, porque assim, apesar de ser uma mocinha chata, eu não acho que essa seja a melhor solução pra você resolver um problema numa história. Você tem que mudar a personalidade do personagem, né? Faz alguma transformação, faz alguma coisa. Eu achei bem chocante, assim. Um pouquinho de falta de respeito com a atriz, mas às vezes a atriz também tá louca, né, pra se livrar do papel, acho péssimo. Mas enfim, achei bem chocante a saída da Diana da história, mas foi o que aconteceu. O Silvio de Abreu, num ato de desespero, matou a mocinha Diana. Outra atriz que se afastou da sua trama foi a Danielle Vinicius, no ano de 2012. Ela fazia Malhação. Ela fazia a personagem Marcela na Malhação daquele ano, que eu acho que é Intensa como a Vida, se eu não me engano. E essa trama, essa temporada, ela foi escrita pela Rosane Swartman e o Paulo Raume. Então era uma personagem super importante, era uma das professoras, né, do núcleo adulto mais importantes. Só que o Valcir Carrasco queria Danielle Vinicius para a novela das 9 dele, que estrearia no meados ali de 2013. E a Malhação, ela dura um ano, né? Então geralmente a Malhação termina em abril. E aí não ia dar tempo da Danielle Vinicius terminar de gravar Malhação e entrar em Amor à Vida. Então ela teve que sair algumas semanas antes do final de Malhação para poder começar a gravar Amor à Vida. E foi isso que aconteceu. A Danielle Vinicius, ela é atropelada na história, morre. E aí ela sai para poder viver a Amaryllis de Amor à Vida ali no ano de 2013. Não sei, gente, eu acho, quando é pra matar uma personagem importante, querida, eu acho muito extremista esse tipo de conclusão pro personagem. Mas, enfim, foi o que aconteceu também com a Danielle Vinicius em 2012, na Malhação, melhor, 2013, né? Ela começou em 2012 e 2013 ela teve que sair da trama pra um outro trabalho. Eu acho que sempre que acontece isso é muito nobre, é muito legal. Acho que todo mundo quer ser disputado e gosta de emendar um trabalho no outro, principalmente em tempos de crise. Então eu acho uma coisa bacana. Agora voltando um ano antes, né, eu esqueci de falar da Grazi Massafera, que em 2011 foi escalada para ser uma das protagonistas de Aquele Beijo, novela das 7 do Miguel Falabella. Só que ela engravidou também logo no início da trama. Então ela acabou meio que estragando o que seria um triângulo amoroso bem interessante entre o Ricardo Pereira e a Giovanna Antonelli, que viviam o Vicente e a Cláudia na novela do Miguel Falabella. A Grazi Massafera fazia a Lucena, e aí, muito no comecinho, ela já descobriu que estava grávida. Eu acho que ela participou ao máximo que pôde de uns 2 meses da trama, se eu não me engano. E aí ela teve que sair para concluir a sua gravidez tranquilamente. Aí viveu a sua licença maternidade, mas depois ela voltou com força total, protagonizando aí uma novela atrás da outra. Em 2014, nós temos um dos casos mais emblemáticos de uma atriz que saiu de cena, que foi a Drica Moraes em Império, onde ela fazia a vilã Cora. Infelizmente, a Drica, que é uma das maiores atrizes da sua geração, ela teve um problema grave de saúde e os médicos que cuidavam dela, né, orientaram que ela realmente parasse de trabalhar para ficar num repouso sério, num repouso total. A personagem era muito importante para a trama, era a principal vilã, ia aprontar todas e mais um pouco. E aí o Agnaldo Silva se desesperou. O que ele ia fazer sem a vilã principal dele?
Império teve duas fases. Na primeira fase, a Cora era vivida pela Marjorie este Ano, que fez magistralmente e ficou muito marcada na memória dos telespectadores. Aí, num surto de criatividade, de loucura também, o Aguinaldo Silva resolveu colocar uma pitada de realismo fantástico em Império, que não era essa a proposta da novela, mas enfim, resolveu fazer isso. E ele chamou a Marjorie de volta para viver a Cora, alegando que a Drica Moraes sairia de cena por um tempo para fazer um retiro de rejuvenescimento. E aí ela passa um xixi de crocodilo no rosto e rejuvenesce 20, 30 anos e se torna novamente a Marjorie este Ano e continua fazendo as suas maldades. Foi isso que aconteceu em Império. A Drica foi afastada, infelizmente, por problemas de saúde e a Marjorie tomou seu lugar novamente. Finalizando, então, essas nossas curiosidades aqui sobre atrizes que tiveram que sair de cena, nós temos a Milena Toscano. Milena Toscano, que a gente pode ver em duas reprises atualmente na TV, na novela O Rico e Lázaro, da Record, e também em Fina Estampa, da Rede Globo. A Milena, ela foi chamada para protagonizar a novela infantil que está no ar atualmente no SBT, As Aventuras de Poliana. Isso em 2018, que a novela já vai completar aí quase 3 anos no ar, né? E meses depois, a Milena, mesmo caso da Grazi Massafera, engravidou do seu primeiro filho e teve que deixar a novela. Eu acho esse afastamento muito injusto. O que aconteceu? Eles se livraram da personagem, colocaram outra personagem para tomar o lugar da Luísa, que era a personagem da Milena Toscano? Não. A titia Iris Abravanel fez tal e qual as novelas no México fazem. Colocaram uma outra atriz para viver a mesma personagem. Essa atriz é a Thaís Melchior, que está vivendo então a Luísa desde que a Milena se afastou. Por que eu acho que é injusto e também uma falta de respeito com a inteligência do público? Já que a novela é tão comprida, já que o planejamento da novela é de 2 a 3, talvez até 4 anos no ar, daria muito bem para Milena sair de cena, ter o bebê, viver a licença maternidade e voltar. Eles podiam dar uma desculpa que ela precisaria viajar, colocar uma outra atriz no lugar fazendo uma outra personagem, um irmão, uma prima, sei lá. E aí depois trazia de volta a personagem. Tão simples, né? Mas não. Resolveram tirar a atriz, não só tirar a atriz, mas pior, colocar uma atriz fazendo a mesma personagem. Gente, isso é muito tosco. Mas enfim, foi o que aconteceu. A Thaís Melchior tá aí até hoje, vivendo a Luísa. E a Milena Toscano, eu acho que ela tá procurando emprego, né, gente? Porque já deu tempo dela ter o neném, ter sua licença, amamentar, desmamar a criança e ter até outro filho. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades, dessas lembranças. Se vocês lembram de outros casos, outras atrizes que saíram de cena pela metade da novela, ou até mesmo atores, comenta aqui embaixo. Também me segue nas redes sociais, curte, deixa o seu like se você gostou desse vídeo. E se você acha que o meu canal merece a sua inscrição, clica no botão vermelho ali embaixo ou aqui na bola que tá aparecendo na tela, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!